Mateus 24, a partir do verso 32, e diz assim o texto: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Mas quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois homens no campo, um será levado e o outro deixado. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vamos ter ainda uma palavra de oração. Vamos pedir ao Senhor que nos dirija nesta hora em que a sua palavra será pregada. Pai, mais uma vez nós estamos na Tua presença porque foi para isso que Tu nos criaste, Senhor, para estarmos diante de Ti através do Teu Filho Jesus, e por isso nós queremos orar sempre mais, Senhor. Perdoa-nos quando o fazemos poucas vezes. E nesta hora, Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti. Tu sabes aquilo que precisamos, sabes o que precisamos de ouvir, sabes aquilo que eu preciso e tenho de pregar nesta hora, Senhor. Por isso ajuda-nos a ouvir, ajuda-me a mim a falar de um modo que seja claro e que não seja pela minha força, mas seja somente pela força do Teu Espírito Santo, Senhor. Sê connosco nesta hora, que Tu sejas louvado e glorificado, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, então hoje vamos chegar ao final da nossa série de sermões frutos de verão e hoje, neste texto, que é um texto conhecido, provavelmente muitos dos irmãos que o estavam a ouvir estavam a reconhecê-lo, eu já ouvi isto a algum lado. Este é um sermão bem conhecido que Jesus pregou sobre o final dos tempos. E hoje o sermão chama-se Vigília de Verão. Vigília de Verão. Eu quero falar acerca de, por um lado, nós sermos chamados a estarmos atentos, mas, por outro lado, percebemos como é que o desejo entra nessa preparação, nessa vigia, nessa vigília. Porque quando nós falamos de desejo, geralmente a nossa tendência é pensarmos assim em alguma coisa vaga. Eu desejo alguma coisa e ficamos presos à dimensão do sonho ou da idealização, assim uma coisa meio vaga. Mas quando nós vamos para a Bíblia, levamos um baque forte, porque o desejo, somos sempre surpreendidos, é um trabalho sério. Talvez seja o trabalho mais sério, é de facto nós desejarmos as coisas certas e sermos pessoas de desejos fortes. A Bíblia, por isso, quer despertar-nos para uma vida de vigília. E lembramos aquele texto conhecido em que o Senhor, quando estava no jardim do Getsemane, quis acordar os seus discípulos. Para quê? Para que eles vigiassem. Para que eles, de facto, olha, vocês precisam de orar. É isso que a palavra quer fazer connosco. Ela quer despertar-nos para uma vida de vigília. E quando ela faz isso, a palavra dá-nos corações que fervilham, que se acendem ao esperarem pelo melhor verão de todos. Qual é o melhor verão de todos, queridos irmãos? O verão é uma estação boa. Hoje é verdade que parece que o verão interrompeu-se um pouco. Nós já estamos na última fase do verão e tivemos assim um sabor do que poderá começar a ser o outono, com mais vento, mais nuvens, um bocadinho de chuva. E tivemos estes meses de calor, sol, praia, coisas boas que o verão traz. Mas o melhor verão de todos, aquilo para o qual a Bíblia quer acender o nosso coração, não é nada disto. Isto é apenas um aperitivo, é apenas uma indicação. O melhor verão de todos qual é que é? É o regresso do Senhor Jesus. Esse é o verão dos verões. E por isso a palavra quer despertar-nos para isso nesta manhã. Então, como eu já disse, o texto que nós lemos, volta a colocar aí os teus olhos, do verso 32 ao verso 40
e 2, para te familiarizares com o que Jesus está a dizer. Este texto faz parte de que sermão que Jesus prega? Os irmãos sabem como é que se chama este sermão que Jesus prega? O nome técnico que geralmente usamos é o sermão? Não é o sermão do monte, mas é um sermão tão importante como o sermão do monte. É qual? O sermão profético, porque Jesus está a profetizar acerca de coisas que precisam de acontecer antes que ele regresse. E por causa disso, os irmãos sabem, quando passámos no Evangelho de Marcos, há algum tempo passámos por este texto, não este em Mateus, mas o equivalente em Marcos. Lá em Marcos, e agora não quero falhar o capítulo, Marcos 14, Tiago, Marcos 13? 13. 14. 13, 14. Nós vimos que este é um dos textos mais discutidos na história da Igreja. Okay? É um texto que seguramente até Jesus regressar vai gerar muita discussão. Às vezes a discussão não é assim muito inspiradora, às vezes a discussão acontece como deve acontecer e haverá posições sempre distintas. Desculpa, como eu disse, 13. Marcos 13, exatamente. Como disseste há uns meses, quando nós estávamos lá. Muito bem, então este sermão, vamos tentar resumi-lo da maneira possível. O sermão profético de Jesus fala de sinais de dores, desastres e tribulação que vão antecipar o seu regresso glorioso. Portanto, não é de admirar que ao longo de milénios muitos tenham tentado chegar a uma conclusão acerca do tempo em que estas coisas iriam acontecer, ou se já de facto aconteceram. Okay? Portanto, essa discussão é interessante e geralmente quando vamos para estes textos dizemos a discussão é interessante, ela até é importante, mas hoje o nosso intuito é focar as palavras de Jesus que vão ensinar a disposição que os seus discípulos devem ter enquanto esperam pelo seu regresso. Geralmente quando vamos para estes textos fazemos isto. As coisas que estão aqui são interessantes, mas não vamos entrar na discussão. Se calhar essa é a maneira mais cordial e bíblica que temos de dizer de nos chafar para não entrarmos nos meandros da discussão. Porque, de facto, deixem-me dizer, não é uma desculpa, mas há um fundamento bíblico claro para isso. Porquê? Porque o intuito de Jesus, dando toda esta informação, é que os seus discípulos estejam vigilantes. Cuidado, vigiem, estejam atentos. É a disposição que os discípulos devem ter enquanto esperam pelo seu regresso. E aqui há uma ideia fundamental para nós, que tem sido vincada, o pastor Tiago tem vincado isso ao longo dos anos. A Igreja é o povo de Deus e uma das coisas que caracteriza a sua Igreja, que caracteriza a nossa vida, é que nós somos o povo que faz o quê? Nós somos o povo que espera. A Igreja é o povo que está à espera. Mas reparem, esse exercício, esse ficar à espera, não acontece como quem aguarda a chegada do comboio na estação. Eu não sei quantos de vós é que têm o costume de apanhar comboio ou outro transporte público qualquer, mas nos últimos anos tem sido mais ou menos recorrente haver algumas greves de comboio na CP. E quando calha greves, é muito chato estar na estação à espera de um comboio que nunca mais chega. E essa é uma espera difícil. Não é uma espera que... não é um estado de espírito que nos agrade. Quando nós vamos para a palavra e percebemos o que Jesus está a querer dizer com esperar pelo seu regresso, não é essa imagem de esperar por um transporte público em que estamos a apanhar uma valente seca e que estamos a amaldiçoar a CP ou outras companhias de transportes. Não. A Igreja espera como quem deseja ver em carne e osso a pessoa que mais ama. É essa a maneira como nós somos chamados a esperar. Como quem deseja ver com os próprios olhos, ver rosto a rosto, a pessoa que nós mais amamos, a pessoa que nós mais queremos encontrar. Tal como hoje estamos aqui uns com os outros a cumprimentar-nos e a abraçar-nos, é com Jesus que nós queremos fazer isso. Não é a Jesus que nós vamos dizer Deus te abençoe, como dizemos aqui uns aos outros, mas Jesus é a própria bênção eterna que nós vamos receber da parte de Deus, é Ele que nós queremos ver.
É essa a imagem de regozijo, de alegria, que a parábola da figueira, que Jesus conta bem no início do texto que nós lemos, oferece. Reparem lá, verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Jesus está aqui a ilustrar a alegria da chegada iminente do verão por quem o aguarda. E como nós temos visto, a estação do verão na Bíblia é retratada como uma estação em que acontece o quê? Em que acontece a colheita, em que frutos são colhidos. Por isso é uma estação alegre, é uma estação de frutos, é uma estação de regozijo. De um modo geral, eu acho que a grande maioria de nós aqui alegra-se mais no verão. A exceção será aqueles que olham para o verão e não gostam muito do verão. Há santificação para vocês pela frente. Mas a ideia que está aqui, nesta parábola da figueira, é uma ideia de alegria, por antecipação de um verão, por quem o aguarda. Aliás, é esse o tom de alegria, de um desejo para alguma coisa que chega, que Paulo usa quando ele termina a sua segunda carta a Timóteo. Quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo está no final da sua vida. E lá no capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, no verso 8, ele vai dizer: a coroa da justiça está guardada para mim. Mas não só para mim, para todos aqueles que amam a sua vinda. O próprio Paulo tinha a noção de que não é possível viver a aguardar a vinda de Cristo sem amar essa vinda, sem esperar ansiosamente por ela. Então repara, a preparação que o texto está a exigir-nos é uma preparação exigente, mas ela vai além da lógica da prevenção. Ela vai além de simplesmente dizer: olha, é melhor ficares prevenido, ok? Cuidado, é melhor ter os abastecimentos todos aí à mão, porque isto vai estalar um dia, ok? Isto vai arrebentar e tu tens que estar prevenido. É muito mais do que isso. O texto atira-nos para uma ética de exuberância, uma ética de alegria, uma disposição de desejo. A nossa espera é, por isso, um desejo em permanente ação. Tu não ficas à espera de braços cruzados, tu ficas à espera porque tu desejas que alguma coisa aconteça, e neste caso o regresso de Jesus. E isso leva-te a agir. E repara, nestas palavras que Jesus diz, eu não sei se vocês repararam, mas há uma tensão. Parece que há aqui duas forças contrárias que se encontram uma contra a outra. Reparem, por um lado, Jesus usa esta parábola da figueira para introduzir a necessidade de sermos pessoas ligadas ao que acontece à nossa volta, para sabermos discernir a iminência da chegada de Cristo, não é? É o que vai dizer a partir do verso 33. Da mesma forma, portanto, assim como vocês veem a figueira com as folhas a se renovarem, os frutos começam a aparecer, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma maneira, da mesma forma, verso 33, quando virdes todas essas coisas, portanto, tudo aquilo que Jesus disse para trás, os sinais, as dores, quando virdes tudo isso, sabei que Ele está próximo às portas. Então, por um lado, Jesus está a trazer, olha, vocês precisam de compreender, vocês precisam de serem pessoas ligadas ao que acontece à vossa volta para saberem discernir a iminência da chegada de Cristo. Serem pessoas ligadas com a chegada de Cristo. Mas, por outro lado, Jesus deixa claro que não é possível saber quando é que Ele vai chegar. Verso 36, um dos versos talvez mais enigmáticos. Mas quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. E pode haver muitas perguntas. Como é que o Filho não sabe quando é que vai regressar? Okay? Eu não vos quero responder a isso. É mais divertido quando estivermos na presença de Jesus e compreendermos essas coisas. Provavelmente o que está aqui em causa é uma ênfase na humanidade de Jesus. Jesus, como homem, não sabe as coisas que só o Pai sabe. Na sua divindade, claro que sim, Ele sabe, mas Jesus está aqui a enfatizar mais a sua humanidade. Então nós temos estas duas coisas. Por um lado, fiquem atentos, sejam cristãos responsáveis, ligados com a realidade à vossa volta, para saberem discernir. Por outro lado, ele vai dizer,
não há como saber. Em que é que ficamos? Jesus chama-nos a discernir o mundo e o tempo em que vivemos, ao mesmo tempo que nos dá uma dieta de ignorância que não temos como contornar. Parece que estamos diante de um dilema, mas na verdade temos tudo aquilo que é preciso para permanecermos fiéis. Reparem, se a nossa atenção espiritual ao que nos rodeia, o facto de estarmos ligados e percebermos as coisas que vão acontecendo, se isso coloca-nos no lugar certo de expectativa pelo dia de Cristo, e esse dia virá brevemente, se estarmos atentos, dá-nos a expectativa certa pela vinda, pela chegada de Jesus, não sabermos qual o momento exato do seu regresso coloca-nos no lugar certo de quê? De preparação para Ele. Portanto, Jesus quer-te dar expectativa e Ele quer-te dar preparação. E nós temos tudo o que precisamos. Liga-te, está atento, está espiritualmente esperto para criar expectativa. Ao mesmo tempo, lembra-te, tu não tens como saber, tu não sabes quando Ele virá. Noutra passagem Ele vai dizer que Ele virá como um ladrão. Ninguém sabe quando é que vem o ladrão. E isso pretende criar em nós o quê? Preparação. Tem cuidado, prepara-te. Expectativa, desejo, preparação. E Jesus une estas coisas. Por isso, a maneira como te preparas é o melhor indicador do amor que tens por aquilo que esperas. Não existe encontro a sério sem desejo e trabalho. Não existe um encontro a sério por quem tu esperas sem que isso exija de ti trabalho e preparação para te encontrares. Não sei se os irmãos já viram aqueles vídeos que volta e meia aparecem nas redes sociais de soldados, geralmente são soldados americanos, que estão em missão e que regressam. E as famílias estão à espera deles, mas não sabem que eles já regressaram, que estão lá. E eles fazem uma surpresa, geralmente aparecem atrás assim, de um painel ou tiram uma fotografia e depois na fotografia está lá a pessoa. Eu não percebo como é que eles não se assustam e não caem para o lado para ver lá uma figura que não estavam à espera de ver. Mas são vídeos, de facto, são emocionantes. Porque aquelas pessoas estão à espera que aquele soldado venha e ele vem de repente, quando eles não estão à espera. Mas qual é a reação daquelas pessoas? Elas estão preparadas. Porquê? Porque elas estão a pensar continuamente no regresso delas. Então, quando está ali o soldado, o marido e o pai das crianças que está ali, qual é a reação? Vai tudo agarrá-lo. Tudo vai agarrá-lo. São vídeos, há uns quantos, e são vídeos emocionantes. O texto também mostra que a espera não é uma suspensão da vida como a conhecemos. Então, nós já vimos a espera como um desejo que nós temos por Jesus, mas quando estamos à espera, nós não estamos à espera de braços cruzados. Não é uma suspensão, não é a nossa vida colocada em pausa. Okay? Jesus não nos disse, a partir de hoje a igreja vai ficar à minha espera, portanto, fiquem à espera só, não façam mais nada. Não é uma suspensão da vida como nós a conhecemos. Como é que nós sabemos isso? Porque Jesus faz uma referência aos dias anteriores ao dilúvio, nos tempos de Noé. Jesus não vai destacar o pecado do homem, que levou à destruição pelas águas, que levou ao castigo que Deus infligiu pelo dilúvio. Isso era um dado adquirido. Mas o que é que Jesus vai enfatizar? Ele vai enfatizar a normalidade das atividades humanas que decorriam enquanto a arca era construída, lá no verso 38. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Jesus não está a fazer necessariamente uma crítica às coisas más que aquelas pessoas faziam. Estava só a dizer, olha, as pessoas viviam o seu dia-a-dia. E quando deram por elas, veio o dilúvio. Isto aconteceu enquanto se construía a arca. Da mesma maneira, Jesus usa o exemplo rotineiro de 2 homens e 2 mulheres que trabalham a quando do seu regresso, no verso 40 e 41. Estando 2 homens no campo, um será levado e o outro deixado. 2 homens a fazer o que é normal fazer, trabalhar. Estando 2 mulheres a fazer o quê? A trabalhar no moinho. Uma será levada e outra deixada. Portanto, Jesus está a dizer, não fiques ausente da realidade. Olha para a tua rotina. Jesus não está a dizer aos discípulos
que na preparação que lhes é pedida, eles vivam em clausura. Jesus não disse, olha, a partir do momento em que eu subir ao céu, vocês têm de encontrar um buraco, uma caverna, e ficam lá todos. Ficam muito sossegadinhos, em silêncio, não dizem nada a ninguém, até que eu volte. Jesus não disse isso, pois não. O que é que Jesus disse? Vão-se embora, não é? Saiam daqui, vão espalhar a mensagem. Façam o que têm a fazer. Portanto, não vivam escondidos. Jesus está a ensinar que a vigilância constante está na rotina das suas vidas. Isto desmonta a maneira como nós olhamos para o facto de termos de estar atentos, de termos de estar vigiantes por causa do regresso de Jesus. Às vezes pensamos, eu preciso criar aqui um esquema em que eu estou especialmente desperto e só a pensar no regresso de Jesus, só a pensar nestes textos de Mateus 24 e Marcos 13 e a tentar ligar todos os pontos para então, sim, eu ser uma pessoa verdadeiramente acordada e cuidadosa. Jesus está a dizer, não. Viva a tua rotina, mas vive-a de um modo em que esperas por mim. Porquê? Porque a vigilância constante deve acontecer na rotina das nossas vidas. Tu não és chamado a ser um cristão fiel e a fazer o que tens a fazer e depois a vigiar. Não. Tu és chamado a ser um cristão fiel porque vigias. Nós estamos aqui hoje reunidos a adorar o Senhor, nós estamos a vigiar. Nós estamos a ser cuidadosos. Porquê? Porque estamos a dedicar o nosso tempo e o nosso coração a pensar acerca das coisas do Senhor. Estamos a entregar-lhe a nossa vida, estamos a arrepender-nos dos nossos pecados, estamos a confessar, estamos a crescer na comunhão uns dos outros. Por exemplo, quando tu ouves o exemplo da música, para mim está sempre mais perto. Mas quando eu ouço música constantemente, e todos os dias eu ouço música, fica muito mais fácil para mim eu reconhecer o quê? Quando ouço música constantemente, estou a ouvir várias coisas, é muito mais fácil reconhecer o quê? Reconhecer a música que estou a ouvir, reconhecer... Como? Não percebi. Os cantores, reconhecer os artistas, reconhecer os instrumentos que estão a ser tocados, e hoje é difícil, porque hoje há demasiados sons que são possíveis de serem fabricados digitalmente, é difícil adivinhar o que é. É possível até reconhecer com mais facilidade quando existe alguma desafinação, ou alguma coisa que, isto não está a soar muito bem. Mas isso só é possível porquê? Porque estamos a ouvir constantemente. É a mesma coisa na nossa fé. Quando nós nos entregamos constantemente ao Senhor, quando nós estamos a pensar, a entregar-lhe o coração de uma maneira continuada, nós vamos ficando cada vez mais treinados para desejarmos a sua vinda, para estarmos atentos. As parábolas que Jesus vai contar a seguir, que são parábolas conhecidas, coloquem só os vossos olhos assim rapidamente. Parábola dos 2 servos, parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, por exemplo. Elas vão ilustrar isso mesmo, esse princípio. Na parábola dos 2 servos, o procedimento que Jesus vai aprovar é o do cuidado e o do serviço. Uma responsabilidade que eles têm. Façam o que têm a fazer na vossa rotina, no vosso trabalho. Cuidem, sirvam. Na parábola das 10 virgens, elas têm que estar prontas a sair e encontrar-se com o noivo. Na parábola dos talentos, eles têm de investir o que receberam, darem-se ao trabalho, fazerem o que têm a fazer. Se Deus não te quer quieto, quando te manda esperar, confia nele e faz o que tens a fazer. Reconhece aquilo que Deus te chamou para fazer. Reconhece aquilo que tu queres fazer para Deus, porque as duas coisas encaixam. Não precisas estar à espera de uma voz sublime a vir do céu para ti e a dizer: Newton, hoje eu chamo-te a ir fotografar uma mansão em Sevilha. Não estás à espera disto. Tu sabes aquilo que Deus colocou no teu coração, o desejo, os dons que Deus te deu. É isso que Deus te chamou a fazer. Faz isso. Se Deus não te chamou a ficar quieto enquanto esperas por Ele, faz o que tens a fazer e confia no teu trabalho, na tua vocação. Faz o que tens a fazer de um modo responsável, de um modo excelente. Confia nele. Porque a verdadeira espera e preparação está na rotina das nossas vidas. Há um exame espiritual bem simples que o texto nos quer dar.
Temos falado acerca de desejo e de preparação, e a pergunta é muito simples, é muito direta. Como é que tu avalias o teu desejo e a tua preparação para o regresso de Jesus? Será que estás, quando Paulo diz aquilo, a coroa da justiça está preparada a todos os que amam a sua vinda? Será que isso, tu olhas para aquilo e dizes, não, eu estou aqui, eu amo a sua vinda? Ou quando lês um verso assim, ficas, eu não tenho desejado, eu não tenho amado muito a vinda de Jesus. Eu tenho vivido como, Senhor, dá-me o tempo para eu aproveitar a minha vida aqui ao máximo e então depois tu podes vir. Como é que tu avalias o teu desejo, a tua preparação para o regresso de Jesus? Deixa-me dizer-te, se não desejas assim tanto que Jesus volte, é porque a tua preparação para esse dia não está a ser grande coisa. E se não te estás a preparar com afinco, com fidelidade, é porque o teu desejo pela vinda de Jesus não é assim tão grande. Bem como as duas coisas encaixam. Se não estás a desejar é porque não estás-te a preparar como deve ser. E se não te estás a preparar como deve ser é porque o teu desejo pela vinda de Jesus não é assim tão grande. Porque se tu desejas uma coisa, tu vais te preparar para ela. E se tu te preparas para uma coisa, significa que o teu coração está apontado para essa coisa. Não podemos destruir esta lógica. Não podes esperar desejar mais de Jesus sem que isso te saia do pelo. Não sei se no Brasil há esta expressão. Quando alguma coisa te sai do pelo. Existe esta expressão? Não, pelas vossas caras acho que não. Como é que nós explicaríamos? Quando sai do pelo significa literalmente quando o esforço é visível. Quando nos esforçamos por alguma coisa, sei lá, provavelmente o suor sai e é visível o esforço que estamos a dedicar a alguma coisa. Portanto, tu não podes desejar alguma coisa, vou simplificar, sem te esforçares. E não podes esperar trabalhar melhor se o teu maior desejo não for Jesus. Não desligues estas duas coisas. Desejo e preparação. Elas têm que estar unidas na tua vida. Sabes, é por isso que eu acho que é uma convicção que não é só minha, não é uma opinião, vem da palavra, pelo que estamos a ver. O nosso problema com a passividade, com a preguiça, de não tomarmos decisões que já devíamos ter tomado, não estarmos a fazer coisas que já podíamos estar a fazer. O nosso problema em sermos passivos e preguiçosos está muito relacionado com a dificuldade que nós temos em ligar na prática o desejo e o empenho que devemos a esse desejo. Porque, mais uma vez, achamos que o desejo é assim uma coisa meio etérea, meio romântica, meio nas nuvens. E não trazemos isso para baixo. E passamos a vida a desejar, mas passamos a vida a desejar mal. Provavelmente tu estás a conseguir identificar alguma coisa na tua vida com a qual tu sempre desejaste, mas nunca aconteceu. Verdade ou mentira? Bem, verdade. Porque nós tendemos a olhar para o desejo como uma coisa que fica lá. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, olha, é mais um desejo para a lista, para engafetá-lo. Era tão bom se acontecesse. Eu não estou a dizer que todos os nossos desejos se vão realizar, ok? Até porque essa é uma espécie de maldição na nossa vida. Se todos os nossos desejos se realizassem, significava que havia muita coisa que devia estar a acontecer em nós, da parte de Deus, que não está a acontecer. E uma das maiores bênçãos é algumas coisas que nós desejamos não nos acontecem, porque Deus tem coisas melhores preparadas para nós. Então, quando queremos muito uma coisa, nós estamos prontos para dar tudo por ela. Mas, ao mesmo tempo, vivemos como se não valesse a pena trabalhar para desejar aquilo que devíamos, quando o nosso coração ainda não está lá. Sabes qual é o segredo para tu começares a desejar a coisa certa, que é mais de Jesus na tua vida, quando tu ainda não desejas isso? É simplesmente tu te preparares para desejar mais. É tu reconheceres essa falta de desejo. É tu trabalhares nesse desejo. Nós tratamos o desejo como se fosse uma fatalidade. Ou o temos ou o não temos, não é? Ou temos esse desejo ou a sua inexistência é apenas a desculpa perfeita para nunca o procurarmos. Mas a Bíblia nunca coloca as coisas assim. Tu és sempre chamado a pedir mais desejo. Tu não tens de ficar refém da falta de desejo que tu tens. Tu não tens de ficar refém da passividade em que te encontras.
a solução para os nossos corações que são tão desalinhados, que desejam pouco o que é melhor e ainda desejam muito o que não interessa. Qual é a solução? É olhar para Cristo. Porquê? Porque Cristo, no nosso lugar, uniu perfeitamente o melhor desejo ao melhor trabalho. Qual é que foi o melhor desejo em Cristo? O que é que os irmãos acham? Qual foi o melhor desejo de Jesus? O que é que vocês acham, queridos irmãos? Qual foi a melhor coisa que Jesus pôde ter desejado durante a sua vida? Foi o quê? E através disso, fazer a vontade do Pai, glorificar o Pai. O melhor desejo, viver para Deus, viver para a glória de Deus. E qual foi o melhor trabalho a que esse desejo conduziu? Foi ter morrido no nosso lugar. O melhor trabalho, que foi o pior trabalho de todos, que nenhum de nós poderia fazer. Jesus foi consequente com o desejo que ele tinha de glorificar a Deus ao ponto de dar a sua vida por isso. E nesse processo de unir o melhor desejo ao melhor trabalho, nesse processo de desejo e trabalho de Jesus, nós ganhamos uma nova vida. Nós ganhamos uma nova vida em Cristo. E é para essa vida que eu te quero convidar nesta manhã. Provavelmente a grande maioria, se não todos aqui, a grande maioria de nós já tem esta nova vida em Cristo. Mas nós teimamos a viver ainda como se fôssemos as velhas pessoas sem Jesus, quando não o desejamos, quando não nos preparamos para o seu regresso. É para essa nova vida que nós somos continuamente chamados quando lemos a palavra, porque ela já é uma realidade em nós pela fé em Jesus. E repara, o poder para te ligares a uma vigilância de todos os dias da rotina da tua vida, que aumenta o teu desejo por Jesus, está em ficares firme naquilo que nunca passa e que Jesus diz na sua palavra. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas estas coisas aconteçam. Céu e terra passarão. Mas o que é que não passa nunca? As minhas palavras. A força para tu conseguires viver de um modo em que juntas a vigilância que tu queres ter ao desejo por Jesus, e as duas são uma só, passa por tu ficares firme na palavra de Jesus. Tu não vais encontrar outra firmeza fora da palavra de Jesus. E deixem-me terminar aqui aplicando de maneira muito simples. O que é que a palavra de Jesus nos diz para pedirmos? Se nós não temos desejo em nós, se nós não temos preparação que seja de acordo com aquilo que Jesus nos diz, nós precisamos de fazer o quê? Precisamos de inventar. Se nós temos um Deus que é Pai e que nos dá coisas, nós só temos que fazer o quê, queridos irmãos? Nós temos que pedir. Nós temos de pedir. É isso que Jesus nos diz quando fala no Sermão do Monte acerca da necessidade de insistirmos em oração. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai, procurem e encontrarão. Peçam e dar-se-vos-á. Porque se vocês são maus e dão coisas boas, comecem só a imaginar as coisas que vocês podem receber do vosso Pai, que é perfeito. E quando vocês pedem as coisas que o nosso Deus e Pai quer nos dar, Ele vai dar. E Ele quer que, de facto, nós vivamos de um modo mais vigilante e mais desejoso pelo regresso de Jesus. Jesus não morreu e ressuscitou pelos nossos pecados para nos contentarmos com o mínimo. Deixa-me dizer assim, Jesus não morreu e ressuscitou no teu lugar para tu te contentares com um amor muito levezinho por Ele, com uma preparação que se esquece continuamente de que Ele vai regressar. Jesus não morreu e ressuscitou por isso. Jesus morreu e ressuscitou para que tu queiras mais dessas coisas na tua vida, para que tu avances para o melhor dos melhores, que é tu viveres a desejar. Tu tens de viver, e eu tenho de viver, nós temos de viver de uma maneira em que os outros à nossa volta possam dizer: tu não vês mais nada à frente senão Jesus. Nós temos de viver de um modo em que as pessoas tenham de vir até nós e digam: calma, para de pensar em Jesus, eu quero chegar aí.
Eu quero, como o apóstolo Paulo dizia, eu quero ser de facto um maluco aos olhos do mundo, que só tem olhos para Jesus. Foi para isso que Jesus nos salvou, não para nos contentarmos com uma vida religiosa em que não, ao domingo eu vou pensar sobre as coisas de Deus, mas depois durante a semana vou dar o meu jeito. Não, é na rotina que se vai ver de facto o quão perto e o quão desejoso tu estás pela presença de Deus em ti, através de Cristo, pela ação do Espírito Santo. Por isso pede a Deus, porque Ele vai te dar isso. É esta atitude de fé que também está em causa, agora que estamos com setembro à porta, amanhã é o primeiro dia de setembro, e temos um ano decisivo aqui em Algés à nossa frente. É esta atitude de fé, de pedir mais, de desejar mais, que vai de facto fazer a diferença no desejo que temos de ver esta comunidade, uma igreja autónoma. Isto não se faz sem desejo, isto não se faz sem preparação, isto não se faz sem entrega. Esperar por Jesus de um modo fiel em que nos preparamos é fazer o que Ele disse para a sua igreja fazer. Ir, falar do Evangelho, batizar novos convertidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, plantar novas igrejas. Não dá para fazer isto se não desejarmos o regresso de Jesus com tudo o que temos. Amém? Que o Senhor nos ajude.